participação ao vivo do nosso consultor de informações dos assuntos jurídicos, doutor Pedro Queiroz. Deixa eu ver o doutor Pedro aqui na tela do Cidade, agora sim. Doutor Pedro, uma ótima noite de quinta-feira, é sempre bom ter o senhor aqui esclarecendo os assuntos com a nossa audiência do Cidade. E o caso que a gente fala hoje, trabalho escravo, doutor. Nós mostramos até recentemente aqui em Utuporanga, né, funcionários que foram pegos pelo Ministério do Trabalho em condições precárias, de higiene, né, alimentação. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, doutor Pedro, nós temos já como característica, aqui de Santa Catarina, por exemplo, essas pessoas que são contratadas, aí eu gostaria que o senhor esclarecesse como que funciona isso, né, para o trabalho, por exemplo, da colheita, seja da maçã, lá na região serrana de São Joaquim, lá em Fraiburgo, a colheita da cebola em Utuporanga. E aí, como funciona isso? Porque o profissional vai lá e diz o seguinte, né, o proprietário do terreno responsável pela colheita, olha, eu preciso contratar tantos funcionários para trabalhar determinado período e tem um alojamento aqui para essas pessoas ficar. O que caracteriza realmente, o doutor Pedro, como a gente pode ter a noção de onde há um vínculo empregatício, ok, tudo certo, e onde isso é quebrado e passa a configurar o trabalho escravo. Doutor Pedro Queiroz, boa noite, a informação é contigo. Boa noite, Zanotto. Boa noite a você que nos assiste pelo Cidade Alerta Santa Catarina. A condição análoga ao escravo é definida pelo Código Penal, tipificada no artigo 149. Como você mesmo destacou, são múltiplos fatores que podem configurar o trabalho análogo à escravidão. O muito frequente é justamente essas jornadas exaustivas que causam danos físicos e ou psicológicos ao trabalhador, mas muito caracterizado no nosso país por essa condição justamente de rebanho, de trazer a pessoa para vir trabalhar num determinado lugar, não dar condições básicas de sustentação de trabalho e de residência, e nesse sentido ainda, sob a alegação de garantir comida e outras situações, acabam tornando eles vítimas, escravos de dívida supostamente contraída com seus empregadores, não podendo deixar o local de trabalho antes de saldar a dívida com o seu próprio suor. E essas dívidas acabam sendo impagáveis porque não pagam, por exemplo, a alimentação e a hospedagem supostamente cobrada e descontada desses trabalhadores. Essa é a situação análoga a escravos, Zanotto. E a questão também do horário, né, doutor Pedro? Porque como controlar essa jornada quando o trabalhador reside ou está temporariamente abrigado num espaço que geralmente é muito próximo ao local onde ele está trabalhando? Tem essa dificuldade também, né? Sim, Zanotto, mas desde 43, desde o estabelecimento da consolidação das leis do trabalho, nós temos jornadas bem definidas como jornadas máximas, a famosa 44ª semanal, podemos falar em horas extras que não podem ultrapassar o limite de 2 horas diárias e toda espécie de regulamentação em que se pede a flexibilização da CLT, isso não retira a obrigação mínima de vigilância daqueles pressupostos constitucionais e, inclusive, também a observância desses dispositivos do Código Penal, se você, novamente, submete alguém mesmo oferecendo condições de habitação a uma jornada absolutamente insalubre, a uma jornada de trabalho absolutamente superior a 12, 14, 16 horas diárias, você estaria aí, juntamente com outras características, como, por exemplo, exigir pagamentos acima do próprio salário diário para a permanência no local, a configuração do trabalho análogo ao escravo, como aconteceu apenas pela terceira vez no município de Utuporanga. Em nosso país, estima-se que já foram resgatados dessa situação análoga a escravo. Sabe quantas pessoas, Haroldo? 57 mil brasileiros foram resgatados desde a criação da lei. É um número realmente muito expressivo, muito alto. E, doutor Pedro, e o que diz a legislação? A punição. Porque dependendo da situação, se o sujeito que está disposto a cometer essa ilegalidade, a conta da multa que ele vai pagar, do que ele economiza com esse trabalho análogo escravo, acaba até compensando, né? Não apenas multa, no caso do Código Penal há a questão da fixação de pena, mas muito mais importante, eu sempre digo isso, que uma própria possibilidade de pena, Zanotto, agora existe a perda
da propriedade imóvel que foi utilizada para a prática do crime. Então, muito embora já esteja previsto na emenda constitucional, ainda carece de regulamentação pelo Congresso, e fica aí a cobrança dos nossos deputados, nossos senadores, para que façam a regulamentação da matéria, porque entendemos que a maneira mais eficaz de coibir essa prática medieval seria, evidentemente, a partir da garantia do contraditório da ampla defesa, com a condenação com duplo grau de jurisdição, a pena de perdimento das terras, né, que geralmente o trabalho análogo ao escravo ocorre sempre, majoritariamente das vezes, sobre imóveis rurais, mas também já foi visto muito trabalho escravo em confecções na cidade de São Paulo e seus arredores. Então, a perda da propriedade, seja ela urbana ou rural, porque isso certamente pega no bolso, pega no patrimônio e inibirá futuras ações desta natureza. Doutor Pedro Queiroz, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, nossos cumprimentos ao senhor e a todos os profissionais da advocacia pela passagem da data na última terça-feira, dia 11 de agosto, doutor Pedro. Obrigado, Zanotto. Boa semana, bom final de semana a todos que nos assistem. Até a próxima. Valeu, doutor Pedro Queiroz, sempre participando aqui do Cidade Alerta Santa Catarina.